Ver outro vídeo aqui, o fracasso do quadrado mágico, o ciclo completo do Brasil na Copa de 2006. Cara, eu lembro dessa Copa, mas pouca coisa. Em 2006, eu tinha acho que 10 anos. 10 anos eu lembro que a gente foi eliminado pela França, eu lembro do gol da França. Eu lembro que no dia do jogo contra a França, meus pais tinham ido no mercado fazer compra do mês. Aí eles tinham chegado, o jogo tinha acabado de acabar, eu já tava bravo lá falando. O Brasil perdeu, o Roberto Carlos não marcou o cara, não sei como. Eu lembro. Eu lembro também do jogo que a estreia contra a Croácia, o Kaká fez aquele golaço. Lembro também do jogo contra a Austrália, o Fred fez gol. Acho que foi 3-0 pro jogo, né? Mas eu lembro, tipo, o lance lá do Fred fazendo gol. E só esses que eu lembro dessa Copa, esse jogo da França aí, que marcou mais a minha memória, porque eu era pequeno, não lembro nem de ontem. Vai falar um lance do Santos de ontem, não lembro. Mentira, eu lembro aquela merda lá, aquele cara não chuta. Esse cara deu 16, 13 chutes no gol. 13 chutes, um na direção do gol. Vamos lá. Copa do Mundo de 2006. Por onde a Andrei, o seleção canal. brasileira Esse canal aqui é bom, rapaziada. Escreve lá. acabou no meio de uma polêmica com o presidente da República. Eu de vez em quando encontro com o Ronaldo, eu sei que ele tá magro, mas vira e mexe, a gente lê aqui na imprensa brasileira que o Ronaldo tá gordo, tá gordo, Por que tá que o gordo. Lula tem que falar de futebol? Escuta, que ele tá gordo ou não tá gordo? Tá muito forte, presidente. A pergunta indiscreta do Lula pro Parreira tinha acontecido numa videoconferência entre a seleção e o governo. O Ronaldo não participou da chamada porque estava com febre, mas não fugiu da dividida. Ele falou que eu tô gordo, todo mundo diz que ele bebe pra caramba, né? Ele rouba tanto é também. mentira que eu tô gordo, como deve ser mentira também que ele bebe pra caramba. Foi uma pergunta indelicada? Sim, óbvio que sim. Mas pra ser justo, era a dúvida do Brasil todo, que naquela época monitorava o peso... Mas, não que eu não defendo o Lula, não. Eu não tô defendendo o Lula, mas eu não gosto do Lula. Mas ele não falou com o Ronaldo Cabelo, ele falou que falaram. Ele perguntou se ele tá gordo. Ronaldo quilo a quilo. Depois de se consagrar como craque da Copa de 2002, o Ronaldo Fenômeno estava vivendo anos estranhos. Tinha altos e baixos no seu clube, o Real Madrid, e convivia com a desconfiança de que nunca mais voltaria a ser ele mesmo depois das graves lesões que tinha sofrido ao longo da carreira. E as dúvidas começavam pelo próprio técnico do Penta, que dizia que ele nunca mais chegaria a 100% da sua forma física. Todo o papo em torno do peso do Ronaldo talvez tenha sido o maior símbolo do fracasso da seleção brasileira na Copa de 2006, que a nossa nostalgia infantil tenta ressuscitar de vez em quando, seleção era pra ter principalmente em ganho. posts de redes sociais. Tinha sido um ciclo esquisito como A gente fala que essa seleção era forte e tal, mas, pô, as outras seleções também era forte. Essa seleção do Brasil aí era pra ter ganho. Era pra ter ganho também, né? Podia ganhar, mas não era a única seleção. Olha a seleção da França, eu tava vendo a seleção da Itália só. O cara brabo. dado por Carlos Alberto Alemanha. Parreira, marcado pela sombra do Penta e de uma renovação que nunca aconteceu direito, com momentos de tédio absoluto e de um brilho sem igual. A ideia desse vídeo é tentar reconstruir o que foi o fracasso da seleção do quadrado mágico na Copa de 2006, mas desde o começo, desde o primeiro dia do ciclo da Copa. É que esse cara já tinha ganhado em 2002, então eles foram, sabe, daquele jeito. Tá complicado. Quando a gente fala de um ciclo Tem longo, pressão, tipo esse de 2002 a 2006, tudo vira detalhe, rotina, repetição e coisas que vão acontecendo sem você perceber direito. Isso vale pra fora do futebol também, porque assim como tem jogador que atropela tudo e pede passagem, tem coisa que entra na sua rotina pra não sair. Tipo a Insider, nossa grande parceira aqui no canal. Vou te falar que eu nem paro muito pra pensar em figurino de vídeo. Isso aqui, por exemplo, eu não coloquei só pra gravar, eu tava usando isso aqui o dia inteiro. Eu acho que é esse o ponto. A Insider não fica aparecendo, ela só funciona dentro do que você já faz, seja trabalhando, saindo, Queria contar uma viajando dessas pra ou ver se é gravando boa, né? um belíssimo vídeo como esse. É caro. Cada um no seu contexto, mas sempre sem nenhum esforço. Patrocina Se você nós tá aí, vendo esse Insider. vídeo próximo da data de lançamento, é possível que estejamos num feriado e, portanto, um grande momento para aproveitar a oportunidade. Escaneando esse belo QR Code que está no canto da sua tela, você vai direto pro site da Insider com o meu cupom aplicado, o Por Onde Andrei. E aí dá para somar os descontos que já estão lá com os que você vai ganhar utilizando o meu cupom. Além disso, no feriado você ainda ganha 5% off a mais se pagar no Pix. Esse é o momento perfeito para você chegar junto na Insider,
mas no seu ritmo. Cola lá que você não vai se arrepender. Obrigado, Insider. Tamo junto como sempre. O que você faz depois de conquistar o mundo? O mais óbvio é uma festa. Nesse caso, de despedida. O primeiro compromisso depois do Penta foi o último jogo do Filipão. Um amistoso contra o Paraguai, no Castelão, no Ceará, em agosto. Deveria E ter começou voltado, com o Cafu Filipão. levantando a taça de novo. É a festa do Penta, a festa dos torcedores. E terminou com derrota. Para o Paraguai. O Filipão já tinha dito que não ficava e que ia buscar novos ares. Em novembro, ele anunciou que ia treinar a seleção de Portugal no ciclo da Euro 2004. Portugal, ele e da foi Copa brabo de em Portugal, 2006. hein? E como estava saindo por cima, como campeão do mundo, ele aproveitou para sair atirando. Disse que o Pelé não sabia nada de futebol e que todas as análises dele eram erradas por causa das críticas que tinha sofrido antes e durante a Copa de 2002. Pô, todo que o mundo do Ronaldo Brasil era claro, assim. que tinha precisado puxar a orelha dele nos treinos e que ele nunca mais chegaria a jogar com 100% de condição física por causa das lesões, com dificuldade de manter o peso ideal. Mas isso tudo era problema pro próximo treinador. Faltava só descobrir quem. A seleção só foi se reunir de novo em novembro para um amistoso na Coreia do Sul. Como não tinha técnico, chamaram o Zagallo. O jogo acabou virando uma espécie de homenagem a ele. E uma espécie de despedida também. Foi muito bonito. Uma despedida verde e amarelo mesmo. O Zagallo não Até que inventou muito. muito, era praticamente o time do Penta. Sem pressa nenhuma, a CBF deixou o Campeonato Brasileiro acabar. O Santos de Emerson Leão foi campeão em cima do Vamos! Corinthians de Carlos Alberto Parreira. Toma. E no dia 8 de janeiro de 2003, a seleção brasileira apresentou o novo treinador. Eu falei que só tinha me despedido como treinador, né? Ela teve que me engolir. Vixe. Vai. Eu peguei uma rebarbazinha disso. Vocês estão malucos novamente? Com 60 anos de idade, Carlos Alberto Parreira chegava para sua terceira passagem pela seleção brasileira como técnico. A primeira tinha sido em 1983, mas foi curta e ele não agradou muito. E a segunda, o tetracampeonato mundial. Além de ter sido preparador físico e fiel escudeiro do Zagallo na Copa de 70. Ele tinha longa experiência em Copas, já que além do tetra em 94, tinha sido treinador do Kuwait em 82, dos Emirados Árabes em 90 e da Arábia Saudita em 98. E vivia bom momento, tendo levado o Corinthians à final do Campeonato Brasileiro, anos depois de resgatar o Fluminense do umbral da Série C. Eu realmente pensava em voltar à seleção, ser convidado para trabalhar eventualmente como coordenador técnico, mas conversando com o presidente, com o Zagallo, com o Américo, eles me fizeram quase que um apelo, uma insistência muito grande, e conversamos da necessidade de recompor a comissão técnica de 94. E uma das primeiras missões do Parreira era tirar da cabeça do Rivaldo a ideia de se aposentar da seleção. O sucessor natural dele era o jovem Kaká, destaque do São Paulo, que tinha ido para a Copa de 2002 pegar a experiência. E os meninos da Vila, Diego e Robinho, as sensações do Campeonato Brasileiro, começaram o ciclo na seleção de juniores. A era Parreira começou oficialmente em março de 2003, num amistoso contra a China. A primeira escalação foi essa aí. Essa aí é a escalação da China. Tá vendo? Tá vendo? Essa é do Brasil. Ali, olha. Número 1, Dida. Número 2, Cafu. Número 3, Luizão. Nossa. Número 4, Anderson Polga. Número 5, Gilberto Silva. Número 6, Roberto Carlos. Número 7, Ronaldinho Gaúcho. Tô lendo bem, Falcão? Faltando só a pronúncia. O Filipão tinha ganho a Copa de 2002 numa É formação sacanagem. com 3 zagueiros, apostando na força ofensiva dos dois laterais. E a principal mudança do Parreira foi voltar à tradicional linha de 4. A seleção entrou em campo com camisas em homenagem à campanha Fome Zero do governo federal, o que gerou bons trocadilhos diante do 0-0 do placar. Logo depois já vinha um adversário duro, Portugal, do Filipão. O primeiro gol da era Parreira foi marcado por Ronaldinho Gaúcho de pênalti, mas foi o estreante Deco, brasileiro naturalizado português, que fez o gol da vitória deles. Enquanto isso, o goleiro Marcos vivia o pior momento da carreira e o Palmeiras tomava 7 do Vitória. Ele acabou cortado do time que Saudade enfrentou o desse México no Palmeiras, ano hein? seguinte. Uma lesão do Rivaldo, que também não vivia boa fase desde que tinha ido pro Milan, permitiu uma novidade na seleção. Faltando apenas 7 minutos para o final da partida, Eu? Diego estreia na seleção, substituindo o Zé Roberto. Mas já era tarde demais para o O Diego era um jogador que eu vivia a vida inteira querendo que ele voltasse pro Santos. Sabe? Quando ele foi pro Flamengo, eu peguei um ódio dele. Aí agora passou o ódio, depois que ele já aposentou. Aí eu fiquei bravo, hein? Nossa, pai, o Robinho, o Diego vai voltar. Mas eu gostava mais do Diego do que o do Robinho, apesar do Robinho ter feito ser santista. Mas o Diego, eu sonhava que esse Diego voltar pro Santos. Não voltou. garoto do Santos conseguir arrumar a casa. Aos poucos, a seleção ia perdendo a cara do Penta e ganhando novos rostos, como Adriano do Parma, Luiz Fabiano do São Paulo, Júlio César e Atirson do Flamengo e Diego e Robinho do Santos. Sem vencer nenhum dos seus primeiros jogos, o Parreira teve uma missão complicada: convocar o time que ia disputar a Copa das Confederações de 2003. Ia ser uma seleção muito diferente.
Além de poupar estrelas como Ronaldo e Roberto Carlos, o time também não ia contar com os jovens mais promissores da geração, que estavam com a seleção sub-23 do Ricardo Gomes, convidada para disputar a Copa Ouro. Essa seleção alternativa, com nomes como Eduardo Costa do Bordeaux e Adriano Gabiru e Ilan do Atlético Paranaense, jogou contra a Nigéria antes do torneio começar. E a primeira vitória do Parreira no ciclo veio com gols de novatos. Boa jogada de Ricardinho, ótima conclusão do estreante Gil. Sonhava com esse momento, chegar à seleção brasileira e estrear, né, se possível com gol e com vitória. O estreante Luiz Fabiano agradece. Identificável, né? Adriano entra bem e na primeira chance, uma bomba de perna direita. Adriano era embaçado. Perna direita? O goleiro rebateu a bola e era a única maneira que eu tinha que fazer e graças a Deus eu tive a fortuna de fazer o gol. Foi nos treinos dessa seleção que o Parreira começou a se encantar com o Adriano. Ele ainda não era o imperador da Inter de Milão, estava jogando no Parma da Itália, mas o Brasil não estreou bem. É o Eto'o, quadro número 9. O técnico Parreira deve fazer apenas uma alteração em relação ao último jogo, a entrada de Alex no lugar de Gil. Se eu tiver a oportunidade, vou procurar ajudar como o Alex é outro também, jogava muito. O Brasil chega em classificação. Ainda sem encantar, o Brasil até venceu os Estados Unidos com um gol do Adriano, enquanto Roberto Carlos e Ronaldo, que tinha voltado a fazer aquele belo corte de cabelo da final de 2002, decidiam jogos pro Real Madrid, o Brasil de Ronaldinho e Adriano ia pegar a Turquia tendo que vencer para não ser eliminado. O Adriano até abriu o placar com um belo gol, mas o Brasil tomou a virada. O gol do Alex aos 45 minutos empatou o jogo, mas não foi o suficiente. E o Brasil acabou eliminado no primeiro vexame da era Parreira. A primeira eliminação do Brasil na fase de grupos de um torneio desde a Copa do Mundo de 1966. O técnico Emerson Leão, que tinha sido demitido da seleção em 2001 justamente por ter sido eliminado na Copa das Confederações, ironizou. E o Parreira caiu? Perguntou ele ao saber do resultado do jogo aos repórteres, que sorriram. Leão retrucou então: por que vocês estão rindo? Eu não caí por causa disso? E só para registro, a França venceu o torneio. O Brasil voltava para casa com uma lição importante. Os medalhões ainda eram fundamentais. E o Parreira, que começava a receber críticas de que era apático e ser comparado a um quitandeiro triste pelo Arthur Dapiev do jornal Globo, ia ter um descanso. O Brasil tinha sido convidado para participar da Copa Ouro, que é tipo a Copa América da CONCACAF, e decidiu enviar o time sub-23 de olho na montagem do elenco para as Olimpíadas de Atenas em 2004, sob o comando do técnico deles, o Ricardo Gomes. Gomes, Maicon e Luizão do Cruzeiro, Alex do Santos, Adriano do Curitiba, Júlio Batista do São Paulo, Nilmar do Internacional, Carlos Alberto do Fluminense, além de Kaká, Diego e Robinho, que já largavam na frente como futuro do Brasil. Foi um desempenho melhor que o da Copa das Confederações. Num grupo com México e Honduras, a gente avançou na segunda posição. O Kaká resolveu as oitavas de final do jeito mais Kaká possível. E a semifinal contra os Estados Unidos. Mais experiente que a gente, o México acabou campeão. Apesar dessa derrota, eu acho que a equipe deixou uma boa imagem. A Copa de 2006 ia ter uma mudança de regulamento. Ia ser a primeira vez que o atual campeão não ia ter vaga assegurada, o que significava que as eliminatórias estavam para começar. Prepare a sua torcida. Vem aí as eliminatórias da Copa do Mundo. Quando tinha esse coisinha aí de seleção, para chamada para conquistar uma vaga na maior festa do futebol mundial. Pro Parreira, o Brasil já estava na Copa. Era só não se descuidar. Haverá renovação nas eliminatórias? Cobra-se muito renovação, mas se olharem com calma, ela já começou. Temos o Diego, o Kaká, o Luiz Fabiano, o Renato, o Alex, que eu considero jovem. Mesmo que não joguem de cara, eles já estão no grupo. Renovar, vai renovar a seleção brasileira? A pergunta de batendo assim logo de cara. É a mesma coisa, né? Terminamos a Copa do Mundo desclassificados. Não todo mundo vai renovar. Então eu acho que tem que estar preocupado em renovar é a Argentina, é a França, que foram um fracasso total, mano. O Brasil tem que renovar, nós temos que pensar na próxima Copa daqui a 4 anos. E esses jogadores com certeza vão ser observados. Nós não temos pressa. É diferente. E o começo das eliminatórias era a primeira vez que o Brasil começava a ter cara de time principal, com o Kaká se firmando como um dos caras mais importantes do time. No meio do ano, ele tinha trocado São Paulo pelo Milan e rapidamente tinha conquistado a torcida e ganhado a titularidade, deixando caras como Rivaldo e o português Rui Costa no banco. Mas ele não era o único cara que tinha mudado de time no meio de 2003. Em julho, Ronaldinho Gaúcho tinha trocado o Paris Saint-Germain pelo Barcelona e chegava com as credenciais de futura estrela do mundo. E fez isso aí na estreia, o que ajudou a conquistar a torcida logo de cara. Em agosto, o Kleberson chegava ao Manchester
Manchester United da Inglaterra. Cristiano Emprestava Ronaldo. um pouco do prestígio pentacampeão a um jovem português que acabou sendo apresentado junto com ele, vindo do Sporting. Um cara que tinha ganho espaço com a chegada do Parreira era o Zé Roberto, que tinha participado da Copa de 98 como lateral esquerdo reserva, mas ficado de fora do elenco de 2002. Agora, ele era meia do Bayern de Munique e camisa 11 na seleção. Se apoiando nos seus craques, o Brasil começou as eliminatórias com 2 vitórias contra Colômbia e Equador. O Peru de Paulo Autuori fez o time do Parreira sofrer e arrancou um empate. E o Brasil encerrou 2003 empatando com o Uruguai em Curitiba. Um gol do Ronaldo salvou a gente de sofrer. Antigamente tinha vários técnicos brasileiros por aí, pra fora, assim. Agora, malemar tem técnico brasileiro nesse time do Brasil, é tudo gringo. Viu até na seleção, né, brasileira. A primeira derrota em casa da história da seleção em eliminatórias. Era o fim do ano e o fim da trajetória do Rivaldo com a camisa da seleção brasileira. Atropelado pela ascensão do Kaká no Milan e na seleção, ele voltaria para o Brasil no começo de 2004 para defender o Cruzeiro numa passagem relâmpago e nunca mais foi convocado. 2004 ia ser um ano cheio para o Brasil. O principal e o olímpico. Não é rodou por vários vídeos, mas não dá para falar desse ciclo sem falar da seleção que disputou o pré-olímpico em janeiro. A competição dava vaga para as Olimpíadas de Atenas e terminou em decepção e vergonha, já que o Brasil não conseguiu se classificar. A principal novidade para 2004 foi um uniforme. Esse aqui, com um círculo no meio, surpreendentemente inspirado numa prova de automobilismo chamada 24 Horas de Le Mans. O motivo eu vou ficar devendo, eu não faço a menor ideia, nenhum jornal ajuda a esclarecer. Só sei que foi assim. A camisa nova estreou num amistoso horrível contra a Irlanda, que terminou em 0-0. A seleção podia ter vencido, mas também podia ter perdido. Tudo somado, o empate foi um resultado normal para uma Irlanda super esforçada e para uma seleção não particularmente inspirada. Mas esse jogo teve uma novidade importante: a consolidação da dupla Kaká e Ronaldinho no meio do Brasil. O que marcou a Copa de 2006 foi o famoso quadrado mágico do Parreira. Mas esse time poligonal começou a se formar com uma aresta a menos. E pra ser sincero, não muito bem. Não que o empate fora de casa tenha sido um mau resultado, mas o tão aguardado e comentado trio Kaká, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho dessa vez ficou devendo. É pela cobrança que tem em cima da seleção de vencer, o jogador toma um pouco dessa cobrança e sai um pouco chateado quando não consegue o resultado de vitória. Enquanto isso, o Real Madrid viveu uma grande crise e era hostilizado pelos torcedores. Sofrendo com lesões, o Ronaldo Fenômeno abriu espaço na seleção para um novo camisa 9 que estava aproveitando as chances que tinha: Luiz Fabiano, o artilheiro do São Paulo. E o Brasil conseguiu a sua primeira goleada desde a Copa de 2002 contra a Hungria, num jogo que o Ronaldinho Gaúcho mostrou por que estava virando sinônimo de futebol arte no mundo todo. Finalmente a seleção dá uma goleada. Fazia tempo. Mas quando estava bem, o Fenômeno tinha vaga cativa. E voltou no jogo seguinte, um amistoso comemorativo de 100 anos da FIFA contra a França, disputado com lindos uniformes retrôs. Na real, foi só o primeiro tempo, porque jogar com isso aí o jogo todo também é complicado. O jogo terminou com 0-0. Já que já estava na Europa, o time do Parreira aproveitou e jogou contra outra seleção, a Catalunha. O Brasil goleou por 5-2, com um belo gol do estreante Ricardo Oliveira, atacante do Valência, e um gol absurdo do jovem Júlio Batista. Júlio Batista confirmando a fama de artilheiro, que gol. O Brasil nessa época aí tinha vários camisa 9, velho. O Ronaldo, porque os camisa 9 ele foi depois do Ronaldo, né? O Ronaldo também já tá com mais de carreira, né? Mas mais de carreira não cacete, ele acabou a carreira lá para 2008. Aí ele já tava em decadência, o Ronaldo, né? Mas você viu, o Luiz Fabiano, tinha o Fred, eu acho que o Fred foi pra Copa de 2006. E o Ricardo Oliveira, Fred, Luiz Fabiano. Pô, olha os 9. Esses caras aí, aqui no Brasil, pode fazer chover. E Adriano, hein? Antes de jogar a Copa América, a seleção tinha 2 compromissos importantes pelas eliminatórias. Entre eles, o primeiro Brasil e Argentina do Parreira, que ia ser jogado no Mineirão. Para o mais famoso em campo, sobrou ironia. E que foi resolvido com 3 gols de pênalti do Ronaldo, para a choradeira eterna deles. E o Brasil ia chegar na Copa América numa situação nova nesse ciclo, uma boa fase. O problema é que não ia ter os titulares. A ideia era usar a competição que ia ser no Peru como um laboratório de novos nomes. Júlio César do Flamengo ia herdar a vaga do Dida no gol, Alex a camisa 10, Edu, que hoje a gente chama de Edu Gaspar, a 11, e o ataque ia ser formado por Luiz Fabiano e um jovem que estava se destacando na Itália, chamado Adriano. 2004 tinha sido um ano agitado pro Adriano.
Ele finalmente tinha sido incorporado ao elenco da Inter de Milão, que tinha contratado ele do Flamengo em 2001 e mandado ele para jogar na Fiorentina e no Parma. E ele estava agradando muito. Era o artilheiro do time na temporada. Por causa dos gols e do seu nome, tinha ganho um apelido imponente: Imperador. O time jovem e leve do Brasil decolou na Copa América. Casagrande, você acha que o Brasil realmente tem duas seleções competitivas? Eu acho que tem, sim. Eu gosto dessa seleção do Parreira aí. Muitos jogadores dessa seleção, desse grupo aí, vão fazer parte da próxima Copa do Mundo. Eu tenho certeza disso. Alternou goleadas, como um 4-1 na Costa Rica e um 4-0 no México, com jogos emocionantes, como a vitória nos pênaltis contra o Uruguai na semifinal. Daqui pra frente é com Júlio César e Galvão Bueno. Partiu, bateu, vai que é sua, Júlio César! Até goleiro a gente tava bem, né? Vai que é sua, Júlio César! Isso me faz lembrar a Copa de 94, né? Lá vai Alex, firme, 11 passos, 5-3. Brasil na final. Agora, como diria Galvão Bueno, que vem a Argentina. O nosso time B contra o principal deles. Antes do jogo, o jornal o Globo destacou o time do Adriano, o maior trunfo da seleção contra a Argentina, que era de longe o melhor jogador do time na competição e tinha vaga certa no time do Parreira quando os titulares voltassem. Isso tudo mesmo antes de disputar a final. Parecia uma premonição. E perde num jogo dramático por 2-1. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate! Golaço. Mas jogou os titular nessa ou não? Pode até empatar! É do Brasil! 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 Adriano, número 7, o artilheiro da Copa aos 48 no instante final. Rua para cobrança, partiu, bateu, acabou! É campeão da Copa América! Adriano, o título e o título de artilheiro, que maravilha essa Copa América para você. É uma felicidade imensa. Continua assim, caralho. Adriano que foi o melhor jogador aqui pela organização. A vitória do Brasil desnorteou os argentinos e deu força para o trabalho que vinha sendo feito. Brasil campeão tem 13 letras e Argentina vice também tem 13. Santo Antônio é fé, é verde, amarelo, é Brasil, gente! Posso morrer agora, não tem problema! Não, o que é isso? Muito emocionante. O que deveria ser o grande momento da vida do Adriano acabou se transformando no pior. No dia 4 de agosto de 2004, 10 dias depois daquele gol contra a Argentina, o pai dele, Almir Leite Ribeiro, foi encontrado morto em casa. O Adriano nunca se recuperou totalmente disso e coloca a perda do pai como ponto de virada na sua carreira. Para acompanhar o velório, ele foi liberado do compromisso seguinte da seleção, que era bem importante. É aqui no Ministério da Defesa, em Brasília, que está sendo planejada toda esta operação. Nas próximas 2 semanas, outros 900 militares brasileiros devem seguir para o Haiti. No total, serão 1.200 homens. No meio de 2004, o Brasil tinha enviado tropas para o Haiti como parte de uma missão da ONU para, entre aspas, estabilizar o país. Eles estavam vivendo momentos de caos depois da deposição do presidente Jean-Bertrand Aristide. E para ajudar a população a receber bem os nossos soldados, nada melhor que usar a influência da seleção brasileira, que desfilou de carro aberto em Porto Príncipe e goleou a seleção da casa, com direito a Roger Flores com a camisa 10. Tem um documentário muito bom sobre esse jogo que se chama O Dia em que o Brasil Esteve Aqui. Eu não sei como você pode encontrá-lo, mas procura aí que você vai achar. Vale muito a pena assistir se você se interessar por esse tema. A vitória na Copa América colocou o Brasil do Parreira numa nova fase. O Ronaldo tinha voltado a jogar bem, amparado pelo casamento iminente com a modelo Daniela Sicarelli, que estava colocando ele todo dia para correr e se livrar dos 5 quilos a mais com que vinha jogando no Campeonato Espanhol. E o Robinho, a jovem estrela do Santos, ainda muito longe da segunda temporada da série Tremembé, dava seus primeiros passos como time principal. Enquanto os jovens chegavam, os veteranos iam se despedindo. Aos 38 anos, chegava ao fim a trajetória do Romário com a camisa do Brasil, que ele não vestia desde 2001. Ele teve 2 despedidas. Essa foi a primeira, um jogo de lendas do Brasil contra o México nos Estados Unidos no fim de 2004. Por mais problema que a gente teve aí entre Romário e imprensa, eu sei que vocês foram importantes na minha vida, e me ajudaram a chegar onde eu cheguei. E hoje é um dos momentos mais felizes da minha vida. Obrigado.
A segunda, aqui no Brasil, foi contra a Guatemala no Pacaembu no meio de 2005. Que comemorava também os 40 anos da Rede Globo e teve um monte de inovações malucas na transmissão. A câmera acompanhando, voando junto com a bola, com a bomba que o Fred soltou. Primeira bola dele com a cabeça da seleção, já meteu na trave. O Brasil ia terminar 2004 invicto e na liderança das eliminatórias, em velocidade de cruzeiro com uma Copa do Mundo, como o Parreira tinha previsto. Era só não perder pro Equador no último jogo do ano. O Brasil perde o jogo e a invencibilidade nas eliminatórias. O técnico Parreira reconhece que a situação já não é tão confortável, a classificação não está garantida e que o Brasil perdeu sim alguns pontos que não poderia ter perdido. Uma saideira amarga e sem graça da temporada 2004. Mas pelo menos Ronaldinho Gaúcho terminou a temporada com o seu sorriso inconfundível. Ele teve a sua temporada fantástica pelo Barcelona, coroada com o prêmio até o terno dele é da Nike. O Brasil entrou na segunda metade do ciclo com um amistoso em Hong Kong. Não foi um jogo marcante pra ninguém. Quer dizer, para quase ninguém. O volante Emerson da Juventus estava de volta à seleção depois de 15 meses e encantou o Parreira, que prontamente já começou a convocar os velhos. Outro cara que a essa altura tinha se firmado nas convocações era o Juninho Pernambucano, que na época estava enfileirando títulos nacionais com o Lyon, na França. E ia tirando aos poucos o espaço do pentacampeão Kleberson, que a essa altura já era reserva do Manchester United. O Alex, que tinha saído do Cruzeiro para jogar no Fenerbahçe da Turquia, também tinha perdido espaço. O Brasil esperava garantir a vaga na Copa antes da Copa das Confederações, mas encontrou um Juan Román Riquelme bem inspirado no caminho. Se o Brasil entrou no quarteto mágico, com favoritismo cantado até pelos argentinos, os donos da casa vieram possuídos. Entramos, o ritmo abaixo deles, eles acabaram fazendo 3 gols e a gente saiu muito mal no jogo. Infelizmente tomamos 3 gols de bobeira no primeiro tempo. O segundo tempo valeu, mas a mentalidade é essa, um time aguerrido, um time que não dá moleza para o adversário e um time que está motivado para jogar futebol. Ainda falta ganhar um jogo ou 1 ponto nos 3 jogos restantes. Eu tenho certeza que nós vamos consegui-lo. A Copa das Confederações de 2005 ia ser a última chance para algum intruso. Poupados, os veteranos Cafu e Roberto Carlos foram substituídos por Cicinho do São Paulo e Gilberto do Hertha Berlim. Querendo aproveitar as férias, o Ronaldo Fenômeno pediu dispensa, o que gerou uma pequena crise com a comissão técnica e tirou ele inclusive de jogos pelas eliminatórias. O impasse foi mediado pelo técnico do Ronaldo no Real Madrid, o Vanderlei Luxemburgo. Aliás, tem um vídeo bem legal aqui no canal que destrincha o que foi essa passagem do Luxa pelo Real Madrid. Ele complementa bem esse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima caso você se interesse em ver depois que esse vídeo acabar. A ausência do Ronaldo significava um ataque titular formado por Robinho e Adriano, municiado por Ronaldinho e Kaká. A esse time deu-se o nome de Quadrado Mágico. O time talentoso e mais leve atropelou a Grécia na estreia, mas sofreu na derrota para o México, num clássico gol de cabeça de Jared Borghetti, e no empate em 2-2 contra o Japão do técnico Zico. As semifinais iam ser uma reedição da final da Copa de 2002, contra a Alemanha. E o Adriano, que ainda não tinha dado as caras nessa competição, resolveu aparecer. Adriano é o nome dele, hoje o jogo é dele. Adriano aos 30 minutos do segundo tempo. O Brasil chegou na final como um time vagalume, capaz de brilhar num jogo e de não fazer nada no outro. E todo mundo falava que esse jogo era uma revanche daquela derrota que o Brasil tinha sofrido em Buenos Aires. O resultado desse jogo foi o mais impressionante do ciclo inteiro, uma goleada com momentos históricos e inesquecíveis. Torcedor aplaude, tá feliz da vida, para Adriano, para fazer o gol! Adriano, número 9... O bom desempenho da seleção sem os veteranos era uma boa notícia, mas gerava uma dúvida na cabeça do Parreira. Aliás, a que caracteriza todos os debates que se faz hoje em dia sobre a Copa de 2006. Naquela época, o natural era que voltassem Ronaldo, Cafu e Roberto Carlos ao time titular. A dupla considerada titular, Ronaldo e Adriano, reestreou contra a Croácia num amistoso, mas não encantou. Pelo menos não a princípio. No jogo seguinte, contra o Chile, o Ronaldo e o Adriano foram escalados no ataque, com o Robinho no meio ao lado do Kaká. A chance do segundo brasileiro, cruzamento, Kaká tocou pro meio, Robinho, olha o gol! É o gol do Quadrado Mágico! Uma atuação de gala e uma goleada por 5-0 garantiram o Brasil na Copa do Mundo da Alemanha, com 2 rodadas de antecedência. É gostoso ver a seleção brasileira jogar! Termina, festa do torcedor, 5 Brasil, 0 Chile. Roda aí que eu quero ver. O Brasil carimba o passaporte para a Copa.
E o resto do ano foi de amistosos aleatórios em marcha lenta num clima de fim de churrasco. Um contra o Sevilha do Luiz Fabiano, que a essa altura, caso você lembre dele, tinha desaparecido completamente da seleção, e um 8-0 sobre os Emirados Árabes, que não serviu pra muita coisa, mas marcou o primeiro e o segundo gols do atacante Fred do Lyon pela seleção. O Brasil conseguiu isso amistoso, isso é bom para que a gente possa entrosar mais o time, já que em 2006 nós não vamos ter tanto tempo para jogar. Feliz aí de acabar o ano dessa forma, esperamos que o próximo ano seja melhor ainda. E o Ronaldinho, que terminou o ano ganhando de novo o prêmio de melhor do mundo, admitia que o grande desafio para a Copa do Mundo era não se deixar contagiar pela euforia excessiva de um time que finalmente tinha se encontrado. Tem que agradecer muito a Deus também que vem nos ajudando. O cara entrevistava no banco de reserva. Que conta e espero que no Mundial a gente possa fazer também um bom papel. Feliz ano novo, né? Com certeza, para todo mundo. O Brasil entrou no ano da Copa com um novo uniforme. Saiu a bolinha das 24 horas de Le Mans, entrou essa gola verde. A Nike estava aproveitando essa nova fase da seleção finalmente jogando essa bem camisa era para lançar bonita, a nova campanha, a Joga Bonito, que acabou marcando época e se tornando uma das maiores peças de nostalgia da história. Eu tinha esse comercial baixado no P3. Em campo, eram poucos P4. jogos até a Copa do Mundo, só um antes da convocação final, contra a Rússia em Moscou. O técnico Parreira terá pouco mais de 2 meses para refletir, decidir. Hoje em dia o futebol do Brasil é feio, a camisa é feia. 23 escolhidos para ir à Copa. O Brasil, ao contrário do que acontece com outras seleções, tem excesso. Então nós vamos ter que deixar muita gente boa de fora. Apesar de incontestável na cabeça do Parreira, o Ronaldo Fenômeno vive um momento bem esquisito no Real Madrid. Os problemas com a balança tinham voltado, e no começo de 2006 ele passou a ser vaiado nos jogos de La Liga. O primeiro a sair em defesa dele publicamente foi o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Viu o Ronaldo ser vaiado num jogo do Real e fiquei incomodado. É nos momentos ruins que a gente tem que ajudar as pessoas, ainda mais porque essa pode ser a Copa dele. Dê um abração nele por mim, querido, disse Lula ao Parreira. E no dia 15 de maio, Carlos Alberto Parreira convocou os 23 jogadores que iam defender o Brasil na Alemanha. Os nomes são os seguintes: Adriano, Cafu, Cicinho, Cris, Dida, Edmilson, Emerson, Fred, Gilberto Silva, Juan, Júlio César, Juninho, Kaká, Lúcio, Luizão, Ricardinho, Roberto Carlos, Robinho, Rogério Ceni, Ronaldinho, Ronaldo e Zé Roberto. Era uma convocação fácil, sem qualquer tipo de pressão. Os craques estavam todos dentro e a única dúvida ficava em como escalar eles. O bom desempenho do Robinho criava na torcida a expectativa de que o quarteto pudesse virar um quinteto. Kaká, Ronaldinho, Ronaldo e Adriano. O Parreira tratou logo de rechaçar a ideia, dizendo que não queria voltar cedo para casa. Tá todo mundo jogando com 10 defensores. Eu não vou entrar de anjinho com 5 atacantes. O Brasil ia se preparar para a Copa em Vegas, uma cidadezinha muito pequena encravada na Suíça. E os moradores se preocupavam com uma possível invasão de torcedores para ver de perto a seleção mais midiática do planeta. O Parreira também se preocupava com a torcida. Cogitava fazer treino sem público ou mudar o local se o assédio dos torcedores atrapalhasse a seleção. Olhando em retrospecto, é até irônico que esses problemas tenham sido detectados tão cedo, porque foi exatamente isso que aconteceu. Os treinos do Brasil em Vegas eram assim, cheios de gente, aplaudindo até os erros. E o Brasil evitava fazer jogos contra times fortes perto da Copa por determinação da comissão técnica. Em jogos treino, é mais fácil ver e corrigir os erros. Nesse momento, se a gente enfrenta uma seleção forte e vence facilmente, vai parecer que tá tudo bem. Pouco otimista o Parreira, né? E o primeiro desses jogos de treino foi contra o Sub-20 do Fluminense, que terminou 13-1 pro Brasil. Thiago Santos fazendo 1-0 pro Fluminense Sub-20. Teve gol de cabeça, teve gol de pênalti, teve gol por cima, teve virado, gol de todo jeito no treino de hoje. O jogo seguinte ia ser um pouco varziano também. Brasil e Seleção de Lucerna, ao vivo, direto da Suíça. Combinado da região de Lucerna, na Suíça, cuja base eram jogadores da 2ª divisão local. Mas antes desse jogo, a convocação acabou sofrendo uma baixa. O zagueiro e volante Edmilson do Barcelona sofreu uma lesão e acabou cortado. Pro lugar dele, o Parreira chamou o Mineiro do São Paulo, que tinha sido destaque na campanha da Libertadores e do Mundial de Clubes. O Brasil venceu o extremamente perdido Combinado de Lucerna por 8-0. Depois do amistoso, 7 jogadores da seleção foram flagrados por um tabloide da Suíça curtindo a noite, mesmo tendo dito que tinham ficado no hotel tranquilos conversando. É a coisa mais normal do mundo. Eu tava de folga e não devo satisfação a ninguém, disse o Fenômeno. O Brasil fez o último treino em Vegas dia 4 e partiu para enfrentar a Nova Zelândia no último amistoso antes da Copa. Com bolhas no pé, o Ronaldo acabou substituído, mas o time ganhou por 4-0. Tô com 5 bolhas nos pés aqui. Mas só uma me incomodou de verdade, que não teve jeito. Eu acho que a chuteira veio nova e veio com uma costura que não tinha normalmente. Então,
Vamos tentar mudar esse probleminha e não vai ser problema para a Copa, não. O restante da preparação foi feito já na Alemanha e coube ao jornal Bild denunciar outra escapada para a noite, dessa vez em Frankfurt. Segundo o jornal, o Brasil se prepara de maneira pouco convencional para defender o seu título e o consumo de álcool a uma semana do jogo contra a Croácia não pode ser bom. Os médicos da seleção não têm a mesma avaliação. No início da preparação, José Luiz Runco disse que o álcool não era proibido nos dias de folga que os atletas teriam até a estreia. Cada um é livre para aproveitar a folga da maneira que quiser, dentro dos limites que se espera de um atleta. Foi na concentração na Alemanha que rolou aquela videochamada entre a seleção brasileira e o governo. Escuta, que ele tá gordo ou não tá gordo? Era um pequeno tumulto desejado antes da estreia, que ia ser contra a Croácia, e que foi acalmado quando Lula enviou uma carta ao Ronaldo, que se disse satisfeito. É hora de acabar com as polêmicas. No dia 14 de junho, Brasil e Croácia entraram em campo do Estádio Olímpico de Berlim. Foi um jogo burocrático do Brasil, marcado pela paixão súbita de Carlos Eduardo Galvão Bueno pelo nome de um atacante da Croácia. Esse é o xodó do time. Olha a bola cruzada. Puxou, bateu pro gol, a bola foi, botou na frente, puxou a bola pra trás. Mostrou por que ele é tão famoso. Era o primeiro jogo do Kaká como titular em uma Copa do Mundo. E foi ele que colocou fim ao sofrimento dos espectadores com um baita de um golaço. O Robinho tinha entrado no lugar do Ronaldo durante o jogo e deixado o time mais leve. Mas o Parreira dizia que não ia fazer mudanças no próximo jogo. É outra cara e é outra coisa, porque passa até um jogador a mais, junto com o Kaká, com o Ronaldinho Gaúcho, com o Zé Roberto, para jogar, um movimento a mais. O fato de ter sido substituído tinha abalado o fenômeno. O Ronaldo e o Adriano, eles são tipo meio que parecidos, mas os atacantes ali de força física, né, de área. O Robinho era mais leve, então colocar o Ronaldo e o Adriano junto é complicado. Tem que ter alguém mais dinâmico no ataque, né? Apesar que eu acho que o Adriano nessa época era mais dinâmico, o Ronaldo nem tanto, né? Teve que ser consolado pelo Cafu depois. Pro Filipão, que estava estreando na Copa com Portugal, a solução pro Ronaldo era uma palavra amiga, porque ele estava carente. O Parreira realmente manteve o time base pro jogo seguinte, contra a Austrália. E de novo, venceu, sem convencer ninguém. Quando o técnico Parreira troca Ronaldo por Robinho, o que se ouve na arquibancada é uma mistura de sons. Australianos vaiando, brasileiros aplaudindo. Os gols foram marcados pelo Adriano, um dos mais sacrificados pelo esquema de jogo do Parreira, e pelo Fred, que entrou no final e fechou o placar em 2-0. Nessa Copa do Mundo, a Globo estreou um quadro que fez muito sucesso e que tá bombando até hoje aí no TikTok. A leitura labial, numa época que os jogadores ainda não tinham aprendido que precisavam tapar a boca. Olha os caras, estão entrando aqui atrás do Roberto Carlos, pô. Tem você, tem o Ronaldinho, tá tudo errado, pô. Olha lá onde ele tá lá, ó. Olha lá, ele é aqui, ó. Vai falar com ele lá, pô. A segunda vitória em 2 jogos tinha classificado o Brasil nas oitavas de final, o que dava ao Parreira a chance de fazer as mudanças que todo mundo queria que ele fizesse. Entraram Cicinho, Gilberto Silva, Juninho e Robinho. Saíram Cafu, Roberto Carlos, Emerson, Zé Roberto e Adriano. As mudanças surtiram efeito e pela primeira vez na Copa, o Brasil jogou como o Brasil. E venceu o Japão do Zico por 4-1, mesmo saindo atrás do placar. Com isso, a pressão para colocar os novatos como o Robinho ficou ainda maior para as oitavas de final, que ia ser contra Gana. O que facilitou um pouco pro Parreira, que não estava muito afim de ceder, foi que o Robinho começou a sentir dores. E com isso a gente foi enfrentar Gana com o mesmo time. Cara, isso sempre acontece, velho. Os técnicos, ele sempre mantém aqueles jogadores que ele acha na cabeça dele, aquele jogador tem que jogar titular. Mas os reservas ali, você sempre vê que o outro jogador estão pedindo espaço, e o cara tipo, mantém na cabeça dele que é aquele time. Então eu não vou tirar, é esse titular. Mas e acaba perdendo por causa disso. Tem um jogador que tá na reserva, tá pedindo espaço, o cara não troca, não coloca no time. Parece que tem medo do outro jogador achar. Da primeira fase, que não tinha agradado ninguém. Foi nesse jogo que Ronaldo Fenômeno driblou o goleiro de Gana e se tornou o maior artilheiro da história das Copas com 15 gols, pelo menos até ser ultrapassado depois pelo alemão Miroslav Klose na Copa de 2014. O Brasil do Parreira ia pegar a França nas quartas de final. E antes da partida, o técnico recebeu alguns jornalistas na concentração. Ele basicamente pediu paciência com as atuações apagadas do Ronaldinho Gaúcho, que se você reparar, eu nem citei o nome até aqui na Copa. E disse que os jogadores queriam jogar bonito, mas que nem sempre era possível. Nossa, o Ronaldinho... O Brasil ia pegar uma França que também não tinha feito uma grande fase de grupos. Tinha se classificado na segunda posição e só no último jogo,
mas tinha um Thierry Henry no auge e um Zidane querendo se despedir da carreira da melhor forma possível. Para essa partida, o Parreira até fez uma mudança. Tirou o Adriano e reforçou o meio de campo com o Juninho Pernambucano, que tinha agradado contra o Japão, e se mostrou bem emocionado com a oportunidade, já no hino nacional. Com bola rolando, você sabe o que aconteceu. Nada. A seleção do quadrado mágico foi eliminada com o Ronaldo Fenômeno tendo acertado um chute a gol nos acréscimos do jogo. O quadrado mágico foi desfeito para o jogo, foi refeito, mas a beleza do futebol brasileiro não apareceu. E deixou a concentração com vaias e insultos, sob coro de time sem vergonha e pipoqueiros. Cafu se irrita ao ser perguntado sobre a necessidade de renovação. Sempre que se tem uma derrota, é hora de renovar para todo mundo. É uma coisa incrível. E sempre o melhor vence. Esse é um grande aprendizado antigo e é verdade, nem sempre vence o melhor. Nós fomos considerados a melhor seleção do mundo, a seleção que ia dar show. Isso não aconteceu, outras seleções vieram e ganharam da seleção brasileira. Em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, vândalos incendiaram uma estátua de Ronaldinho Gaúcho ontem à noite. A estátua de quase 8 metros tinha sido erguida especialmente para a Copa do Mundo. Tem que dizer para o torcedor que nós estamos tão tristes quanto ele. Lamentamos que o Brasil não esteja na final disputando o hexacampeonato. Salvo honrosas exceções. O excelente Dida, o valente Lúcio, o onipresente Juan, Zé Roberto e sua classe, Gilberto Silva e sua garra. Desperdiçados no banco, Cicinho, 15 minutos em campo. Robinho, 13 minutos para tentar o milagre. Pronto. O resto foi a França e tudo foi Zizou, uma atuação majestática. Pode contar para os netos, você viu Zidane jogar. A culpa caiu quase Zidane todo encarnou no nesse Roberto dia, hein? Carlos, que foi flagrado pelas análises táticas da época, ajeitando o meião, enquanto o Henry aparecia livre para fazer o gol. Ele se defendia e se defende até hoje, dizendo que o posicionamento dele estava correto. Se você não sabe o que fazer com aquele seu lateral esquerdo velho, usado, que não serve mais para nada, anote aí as nossas dicas. James, o que esta mesinha de roller do Carlos está fazendo aqui na sala? Ela não teria que estar lá na Copa? Desculpe, doutor, mas eu tive que botar essa mesa de roller do Carlos aqui para servir o champanhe francês. Francês? Que francês? Eu não tinha que marcar francês nenhum, pô. Depois da Copa, o Parreira deu uma longa entrevista ao jornal o Globo, fazendo um balanço do que foi o ciclo dele. Se você vai para um banquete saciado, pode ter caviar, fazão. E você vai comer como? Você tá de barriga cheia. Agora, se vai com fome, você come até pão com manteiga. Então faltaram esse sofrimento, essa pressão. E a gente não teve isso em nenhum momento na Copa. Frustração ou... Não era só ter convocado então uns caras lá que tava com fome, então porra. Ou decepção? Qual é o sentimento que bate mais forte agora no torcedor brasileiro? A frustração de ver as chances de lutar por mais um título terminarem assim de forma tão melancólica aqui em Frankfurt? Ou a decepção de derramar lágrimas por um time que prometia tanto e fez tão pouco? A seleção brasileira perdeu porque não jogou. Temos grandes estrelas, mas essas estrelas jamais formaram um time. Eliminado da Copa do Mundo, Carlos Alberto Parreira deixou a seleção no começo de agosto. E se o que ficou da seleção de 2006 foi essa imagem de bagunça e displicência, a CBF respondeu, substituindo Parreira pelo maior xerife da história da seleção brasileira para o ciclo seguinte. Mas isso é história para outro vídeo. Esse vai ficar por aqui. Copa 2010 Se você eu gostou lembro bem. desse vídeo, eu te peço como sempre para que você deixe o seu like e se inscreva no canal, porque isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas e também passa pra gente o recado de que o que estamos fazendo é legal. Eu vou deixar aqui também na tela o meu arroba nas minhas redes sociais. Eu tenho Twitter, Instagram e TikTok, todos são iguais, e lá eu publico histórias como essa, só que mais curtinhas e na vertical. E se você chegou até aqui, talvez você goste de outros vídeos desse canal. Eu vou deixar aqui no canto. Esse canal é bom, que subiu há rapaziada. pouco tempo e que é bem legal. Vídeo É um dele é raio-x brabo. da passagem fracassada do Zé Roberto pelo Real Madrid e como um jogo de videogame Crash. atrapalhou tudo. Clica aqui que você não vai se arrepender. Valeu, tamo junto, um abraço, é nóis. Tamo junto. Rapaziada, essa seleção aí, como eu disse, eu lembrava pouco dela, eu lembrava só de alguns momentos, assim, relances. Principalmente no jogo contra a Croácia, contra a Austrália e contra... Ah, eu lembro também contra o Japão, o Brasil ganhou, e contra a Gana. Então eu tenho lembrança assim da Copa. 2010, aí ali eu já comecei tipo, a acompanhar de verdade, você sabe, entender mais futebol. Eu lembro que na escola eu tava na 8ª série. Aí, tipo, tinha uma interclasse, cada sala era uma seleção. E a minha sala tipo, era sorteada. E a minha sala era a Holanda. Eu tive que comprar uma camisa da Holanda para jogar no interclasse naquela época.
Mal eu sabia que a Holanda ia tirar nós da Copa, hein? Aí todo mundo muito da Holanda, eu lá com a camisa da Holanda. Eu comprei. Comprei na feira ainda. Camisa da Holanda. Eu não lembro. Não sei se era do Snyder. Ou era do Robin, não lembro. Só sei que eu nem tenho mais essa camisa aí. Só sei que depois eu joguei fora. Mas é isso, ótimo vídeo aí, rapaziada. Gostei.